Gravando! Boa noite novamente a todos. Estou com a companhia de Flávia Siqueira. A gente vai ministrar a primeira aula sobre introdução ao PIN. Flávia Siqueira, é com você. Olá, pessoal, boa noite. Que nem eu falei, é um prazer. Estava com saudades dessa live com o meu grande mentor. Esse é o meu grande mentor, o tutor Carlos. Com muita saudade da gente estar de novo juntos numa live. Sejam bem-vindos. E que nem eu venho sempre falando nas últimas lives que a gente tem feito. O Carlos me abandonou um pouquinho, tá, gente? Mas eu puxei a orelha dele para ele estar voltando aqui nas lives com a gente. Então, o que acontece? Perguntem. Esse é o momento de perguntas. Aliás, sempre é momento de perguntas, vocês sabem disso, o canal fica aberto, a gente fica à disposição sem problema nenhum. Mas na live tá aqui ao vivo, entendeu? Não tem como demorar um pouquinho, a tutora não vai responder agora, você vai responder depois. Então, lembrem-se, uma coisa que é assim, levem para a vida, não existe pergunta errada, não existe pergunta boba. Todas as perguntas são corretas. Por quê? Porque é a dúvida de alguém. E a pessoa, em ter dúvida, ela não está errada, muito pelo contrário, ela está certa porque ela quer entender e aprender. Então, assim, façam, perguntem, porque às vezes a pergunta de um pode ser a pergunta de outros alunos também. Eu vou deixar o tutor Carlos, que está aqui me auxiliando. E, na verdade, eu vou pedir para ele me apoiar e muito, que é a minha primeira live, assim, à frente sobre o PIN, e ele, como meu mentor, quero muito que ele me auxilie. Ele vai estar no chat. Qualquer dúvida, vocês sinalizem, podem perguntar também pelo microfone, sem problema nenhum. Mas perguntem, tá bom? Então, eu vou fazer no mesmo esqueminha que a gente tem feito as últimas lives. Eu vou ir pingando algumas informações, a gente para ver se tem dúvida. Vou puxar o Carlos também aqui para auxiliar todo mundo. Tranquilo? Podemos começar, pessoal? Alguém quer iniciar com alguma dúvida pontual antes? 3, 2, 1. Vou começar. Então vamos lá, o que que acontece? A gente vai falar sobre Acho que o foi. PIN. Espera só um Ana pouquinho. Lúcia? Ana, Tá. você está com o microfone ligado? Por favor, desabilite. Pode falar, pode falar. Desculpa, Flávia. Não, sem problema. Pessoal, o que que acontece? Eu vou compartilhar. Eu consigo compartilhar a tela, Carlos? Eu compartilho para Deixa. você. Espera só um pouquinho. Não dá aqui. Consigo. Ah, não, é. Espera Preciso aí. que você compartilhe, por favor. Feito. Muito obrigada. O que que a gente vai falar então? Do famoso e tá quase assim, ó, empatado com o BBB, entendeu? O PIN. Estão todos falando do PIN, estão todos acompanhando o PIN e vamos colocar o PIN no paredão, gente. Vamos resolver o PIN e votar nele. Qual que é o objetivo aqui, tá? Nós temos como objetivo hoje entender o que é o PIN e como identificar os seus temas, que é uma das dúvidas que o pessoal anda buscando bastante no chat. Eu até muitas vezes chamo o Carlos para me auxiliar nas respostas. Sempre falo para vocês, quando eu tenho 1% de dúvida, eu chamo o Carlos para poder dar a resposta correta para vocês, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre o PIN. Pode ir para o 3, Carlos, por favor. Claro. Definição de PIN. Vamos lá. PIN tem como sua principal característica o desenvolvimento do trabalho no formato de um projeto. Seu propósito consiste em propiciar condições para que o aluno possa desenvolver de forma prática seus conhecimentos teóricos baseado em uma integração multidisciplinar. Vamos falar de outra maneira. O que acontece? O PIN, ele faz parte da grade. Ele é um item obrigatório na formação de vocês. E ele é uma forma de vocês apresentarem para o professor em formato de um projeto. Não é uma carta, não é uma redação, não é uma poesia, é um projeto. Mostrar para o professor que vocês entenderam o tema. E qual que acontece? Aqui, o que que acontece? O PIN ele trabalha com algumas matérias, então é uma integração de algumas matérias, aonde ela é feita uma proposta para vocês, onde vocês vão seguir o que está ali no roteiro e poder falar, tá, eu tenho um objetivo para alcançar e algumas matérias estão envolvidas, faz parte do caminho para alcançar naquele objetivo.
Então, o que acontece? Imagina uma escada, tem alguns degrauzinhos e vocês querem ir lá para o topo. O topo é o projeto. Para poder chegar lá no topo, vocês têm que passar por essas disciplinas e essas etapas, tá? Que o projeto propõe. Para quê? Porque também é uma forma de vocês comprovarem o conhecimento teórico que foi passado pelas videoaulas e pelo texto livro que é apresentado através da plataforma para vocês. Tranquilo? Alguma pergunta? Estou por aqui, estou monitorando o chat, já estou respondendo. Tranquilo, Carlos, obrigada. Então vamos para o 4. Ok, um minuto. Definição de PIN, vamos lá. Utilizando uma empresa, então o que a gente estava falando lá no 3? Baseados em uma integração multidisciplinar, onde a gente utiliza uma empresa ou uma proposta ou um cenário escolhidos como base de estudo, aplicando suas percepções e conclusões por meio da metodologia científica para uma produção acadêmica original. O que isso quer dizer? Nossa, Flávia, que complexo, não entendi nada. Existe um roteiro, pessoal, para ser seguido. O manual do PIN está lá justamente para explicar para vocês o que vocês têm que fazer, o roteiro que vocês têm que seguir. Não posso falar em gíria, não posso escrever de qualquer maneira. Ah, mas Carlos, eu adoro fazer poesia, Carlos. Na época da escola, nossa, eu era craque de poesias. Eu quero apresentar meu projeto só em poesia. Posso? Você está fazendo a pergunta para mim ou para todos? Sou eu. Para você, é para o Ai, ai, Carlos. ai, 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 começou com as perguntas. Ah, não, desse jeito eu vou colocar no mudo aqui, porque o combinado era eu ficar quieto durante aproximadamente 50 minutos. É claro que eu não consigo, mas era o combinado. Não pode poesia, seria maravilhoso a gente fazer. Aliás, fica até a ideia, né? Quem sabe a gente pode fazer um PIN poético para publicar, não necessariamente para postar na plataforma, mas a gente poderia, no alvorecer do dia, Flávia Siqueira está aqui para lecionar e ministrar qualidade, para ministrar a nós. Não consegui encaixar uma rima, mas para ministrar a nós a sua sapiência. Galera, o PIN ele não é feito através de poesia, apesar de algumas vezes eu estar até tentado em fazer. O PIN ele precisa de um discurso original, um discurso acadêmico, um texto aonde vocês vão refletir exatamente o resultado da pesquisa de vocês. Então, vocês vão pesquisar algo em uma fonte, provavelmente uma empresa real, e vão desenvolver esse texto com citações. Quer dizer, na medida que eu desenvolvo o meu texto, eu tenho que citar da onde está vindo essa informação. Eu tenho que citar da empresa, não só a empresa, como os autores que compõem o meu trabalho. Então, é um texto acadêmico, não é válido poesias ou qualquer outro tipo de linguagem. É uma linguagem culta, perdão, normativa e, claro, sem erros gramaticais. Ok? Então, para isso, existem os editores de texto para corrigir os nossos erros. Eu vou aproveitar antes de passar a palavra para a Flávia. Eu tenho uma pergunta aqui da. Deixa eu ver aqui. Quem está fazendo essa pergunta? Eu não consigo identificar, mas ela diz o seguinte: ela está fazendo um PIN de gestão pública. Então, olha, eu estou fazendo meu curso de gestão pública. Sobre o PIN, eu pensei em fazer sobre a Secretaria da Saúde. Tudo bem, é possível fazer sobre a Secretaria da Saúde, porque eu pensei em algumas matérias mais para frente, como gestão orçamentária do setor público. Não teria como encaixar se for uma empresa particular. Eu estou errada? Não, você não está errada. O PIN em gestão pública pode, aliás, ele deve utilizar empresas públicas. É o recomendado. Quem faz gestão pública precisa utilizar empresas públicas para desenvolver o seu projeto. Ela continua, ou ele continua. O PIN é a mesma empresa nos 4 semestres? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas sim, você pode utilizar a mesma empresa como fonte de dados para todos os semestres da sua graduação. Outra questão, ela vai começar a falar de uma empresa e depois ela vai adicionando matérias. Veja, a gente já está adiantando, nós estamos nos adiantando um pouquinho na aula, mas eu vou dar um spoiler do que vai acontecer.
Gente, na maioria dos pins, isso a Flávia ela vai explicar. Flávia Siqueira está aqui, gente. Flávia Siqueira está aqui. Cuidado. Cuidado, porque quando a Flávia começa a responder as perguntas, não tem. A rua Jorge Smith, lá no Polo Lapa, começa a tremer. Tem um mercadinho ali do lado extra, o pessoal começa a tremer. Flávia Siqueira está conosco. Muito bem. A questão das empresas, ou da empresa. Todo PIN, a maioria dos PINs, ele é baseado em uma empresa. Tem PINs que não é. A gente vai ver daqui a pouquinho quais são os exemplos de PIN que não precisam ser baseados necessariamente em uma empresa real. O aluno que utilizar uma empresa para o primeiro PIN, ele pode usar a mesma empresa para todos os outros PINs. Porém, os temas são diferentes. A temática do PIN 2 é diferente da temática do PIN 1. Tá? São disciplinas e são temas diferentes. Então, a pergunta dessa aluna é muito pertinente, ou desse aluno, desculpe, é muito pertinente. Eu posso utilizar a mesma empresa para todos os PINs? Pode. No outro PIN, no segundo, no terceiro PIN, como eu faço? Eu vou adicionando informação? Não. Você vai fazer um novo PIN, porque a temática ela é diferente. As disciplinas são diferentes, mas a base, a fonte de dados é a mesma. Então, sempre eu vou fazer com a mesma fonte de dados a Secretaria da Saúde. Mas eu não vou adicionando informações, eu vou substituindo. Se nesse PIN é para eu falar sobre contabilidade, eu escrevo tudo sobre contabilidade da empresa. No próximo PIN, eu vou falar sobre o desenvolvimento sustentável. Então, eu substituo. Eu vou usar a mesma empresa com um novo tema. Tá? Eu espero ter respondido. Flávia, qualquer coisa, complemente, por favor. Perfeito, Carlos. Não, como sempre, magnífico. Ah, não é à toa que ele é meu mentor, né, gente? Nem comento. Quando vocês verem onde a Flávia tá, eu tô seguindo o caminho do Carlos. Super Gêmeos, ativar, que nem a gente brinca. Não combinamos, tá? Todo mundo pensa que a gente, mas a gente não combina nada antes, tá? Fique em paz. Mas é isso Pior que é aí. verdade, gente. Vamos lá. Continue, Flávia, por favor. Ok, vou continuar. Então, o que que acontece? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida específica sobre esse assunto. Eu também já fui em paralelo respondendo o pessoal pelo chat enquanto o Carlos estava, e a gente vai nessa dinâmica aqui trocando. Mas a ideia é assim, então eu não posso escrever de qualquer forma. É um projeto, gente. Ele tem um formato, desculpa, a ser seguido. Então, existem normas, existem regras, entendeu? Então, o linguajar que eu vou usar corretamente, como eu vou apresentar. Eu não posso falar, é dessa forma porque o meu vizinho falou. Porque eu ouvi o Carlos falando. Não. Então tem uma pesquisa a ser feita, então vocês vão pesquisar uma empresa, vão trazer informações reais dessa empresa, e aí é onde entra as matérias. Justamente o projeto eu vou dar um exemplo para vocês no mundo do Carlos. Para quem não sabe, eu vou contar um segredo do Carlos. Carlos, eu sei que nós somos assim, mas eu vou ter que contar. O sonho do Carlos é Pronto, fazer gastronomia, pode para falar. quem não sabe. O sonho do Carlos é fazer gastronomia. Ele vai fazer, gente, com certeza ele vai fazer. E aí todo mundo aqui, ó, quem já for casar já pede, já faz comida de bolo com ele. Aliás, E aí o que que eu devo confessar que a minha meta agora é aprender a engrossar a polenta. Eu consigo fazer a polenta, mas a minha polenta parece um suco de milho. A minha polenta chega a ser, você consegue tomar a polenta que eu cozinho. Então agora meu objetivo é fazer uma polenta um pouco mais grossa, pelo menos algo um pouco mais comestível. Mas vamos voltar ele à vai aula. conseguir, vai conseguir. E É. aí vamos imaginar assim, vamos tentar dar um exemplo aqui para vocês para trazer para um mundo mais didático, um pouco mais do dia a dia de vocês, tá bom? O que que acontece? Todo mundo já deve ter tido que escolher um bolo, um sabor de bolo no aniversário. Todo mundo. Um bolo de chocolate, um bolo de brigadeiro, um bolo de abacaxi, um bolo de uva. Uva com chocolate é bom, viu, gente? Então, assim, todo mundo tem que escolher um sabor. Então, vocês imaginam que um projeto é o bolo com sabor que é passado para vocês. Então, vocês vão pegar lá a receita do bolo, que é todo o manual do PIN. E aí, lá no manual do PIN, está falando
quais são os principais ingredientes daquele bolo, porque farinha, ovo, leite é o básico que vocês têm que colocar. Para fazer um bolo, vocês não vão pegar arroz, vocês vão pegar o básico da massa de um bolo. E aonde entram as matérias? As matérias são para direcionar o objetivo final do trabalho, são para definir qual que vai ser o sabor do bolo de vocês. Então, o que que acontece? Você vai falar assim: olha, você vai escolher para mim aquela uva sem semente. Se o aluno nunca viu a variedade de uvas que existem, ele vai poder pegar qualquer uva. Tem aquela uvinha típica de Natal que tem a semente mais grossinha, tem uma outra e tem a uva específica. Então, o que que acontece? O o PIN, o manual do PIN, ele serve para orientar vocês pela matéria, para falar: olha, use essa matéria e essa matéria, e o conteúdo que você aprendeu nela vai servir como argumentação na hora de você montar o seu projeto. Então, é mais ou menos assim, pensem que o manual do PIN, ele serve como uma receita de bolo. Então, vocês seguindo ali exatamente como tá, vocês conseguem alcançar o objetivo final. Parece complicado, tá, gente? Principalmente para quem está fazendo o primeiro. Eu sei que assusta. Eu já fiz o meu primeiro PIN. Assusta. Atormentei tanto o Carlos quando foi no meu primeiro PIN, mas tanto, que o Carlos chegou uma hora que fazia assim, viu o nome Flávia pipocar no WhatsApp dele, ele já falava, não vou nem atender. Mentira, gente, ele me atendia todas as vezes. Então, o que que acontece? Assusta, mas depois que você e a gente está aqui para isso, para auxiliar vocês nisso, a entender, interpretar o manual, entendeu? Então não façam sozinhos, procurem a gente, tá bom? Para vocês entenderem. Eu vou passar para a próxima porque tem bastante conteúdo. A Vamos lá. aula de PIN é bem extensa. Tá aí. Aí o que que uma pergunta que caiu bastante nas 2 últimas lives e também pingou algumas vezes no meu WhatsApp. O PIN é obrigatório? Alguém aqui sabe me responder dos alunos? Carlos não vale, hein, Carlos? Você não vale. Vamos lá, O PIN é gente. obrigatório? Tá valendo a live não em 2 horas, mas uma live agora em 1 hora e meia. Brincadeira, é brincadeira. Vamos lá. E Muito. aí? Tô vendo aqui as respostas. Boa, pessoal, isso mesmo. O PIN ele é obrigatório. Então, o que acontece? Se não entregar o PIN, vocês não concluem a graduação de vocês, ok? Então, o PIN ele compõe as médias das disciplinas do primeiro e segundo bimestre de cada semestre do curso na porcentagem de 20%. Ele vale 20% da média total de vocês, tá bom? A nota mínima para ter aprovação no PIN é 6. E o que que acontece? Se não atingir a nota necessária, o aluno estará de DP. Também foram perguntas que apareceram bastante essa semana para mim no WhatsApp. Se o aluno não entregar, Flávia, mas eu tenho as provas, eu tenho os estudos para fazer, as provas online, tenho a prova presencial e agora o PIN eu não vou conseguir fazer. Pessoal, vamos lá. A gente tem, lembra assim, o calendário de vocês é justamente o coração, é para instruir vocês a se dividirem, para não se sobrecarregarem, tá bom? Ele foi feito para isso. Então, ali, se vocês seguirem corretamente, dá para fazer o PIN, tá bom, pessoal? Não se desesperem. Peçam ajuda, nos chamem, mas precisa fazer. Tranquilo? Vamos para o próximo. Se alguém tiver pergunta, pode me interromper, pode chamar aqui, sem problema nenhum, tá? Pode já. Flávia, tenho uma dúvida. Interrompe aqui sem problema nenhum. E aí, o que que acontece? Entendendo a elaboração das etapas do PIN. Então, primeira disciplina do bimestre, envolvendo um tema pedido. Segunda disciplina do bimestre, envolvendo um tema. E terceira disciplina, envolvendo outro tema pedido, tá? Então, o PIN, o que acontece? Vai pegar uma primeira disciplina, uma segunda disciplina e a terceira disciplina do bimestre. Carlos, vou passar para você uma pergunta que um aluno, aliás, 2 alunos me fizeram a mesma pergunta. Eu até achei que era o mesmo aluno, tá? Mas depois eu vi que era outro. Flávia, eu me atrasei nas matérias e eu estou preocupado.
Posso começar o PIN sem ter feito a matéria? Não, não pode, porque o PIN ele é baseado na matéria. Agora eu vou pedir para todos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício de faz de conta. Faz de conta que todo mundo aqui é professor. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Os 22 participantes virtuais da live, todos nós somos professores. Como eu vou avaliar um aluno? Como eu vou saber se ele estudou ou não? Eu vou ter que aplicar uma avaliação. Então, eu ministro todo o conteúdo, eu falo durante algumas horas, algumas semanas, alguns meses, e é natural, faz parte do processo pedagógico, aplicar uma avaliação para ver se todos interiorizaram esse conhecimento, para ver se todos entenderam. O que é o PIN? O PIN é justamente a prática da teoria que vocês estão aprendendo. Então, ele é baseado nas disciplinas. Se eu não estudar as disciplinas, não tem como eu desenvolver um projeto, mesmo eu tendo como base uma empresa, um cenário, uma proposta, porque os temas estão conectados às disciplinas. E eu não posso simplesmente inventar dados, inventar coisas. Eu tenho que me basear, e aí entra a questão da parte acadêmica, aí entra toda a justificativa, toda a retórica da parte acadêmica, eu tenho que me basear em algo, ou em alguém, ou em alguma coisa, que seria justamente as disciplinas do bimestre. E para complementar, essa imagem toda colorida que a Flávia está explicando, justifica isso. O PIN, ele possui temas atrelados às disciplinas que vocês estudam neste bimestre. Resumindo, eu estudo um conjunto de disciplinas em fevereiro e março e entrego um trabalho. Eu estudo um conjunto de disciplinas em abril e maio e entrego um segundo trabalho. Essa é a maneira que o aluno tem, que o aluno não, desculpe, que agora o professor, né, a gente está brincando de faz de conta, mas agora o professor tem para avaliar vocês. Ele precisa, vocês, professores, precisam saber se os alunos estão estudando. A melhor forma é a entrega do projeto baseado nas disciplinas. Muito bem, Carlos, perfeito como sempre. E justamente, pessoal, e na hora que você vai entregar um projeto, explicar, imaginem, vamos ainda no faz de conta, que nem o Carlos falou. Vocês são professores. Vocês aceitariam um trabalho escrito de qualquer maneira? Ah, eu quero escrever que. Ah, porque sim, porque foi o que eu entendi, porque é isso e ponto final. Não tenho mais que justificar. Vocês aceitariam isso como argumento de verdade? Então, muitas vezes a gente tem que se pôr no lugar de quem está avaliando. Então, na hora que a gente está escrevendo o projeto, é uma forma de treinar, nesse momento, poder de argumentação. Gente, a argumentação é um superpoder que a gente tem. E quem sabe usar ele, ó o Carlos, entendeu? Carlos convence assim. Por quê? Porque ele se embasa de informação, ele traz conteúdo. Não é sim porque sim. É sim, porque segundo tal pessoa que estudou no século tal, que apresentou o projeto tal, que entregou tal coisa, ele consegue. Imaginem, ó, eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu aqui na rua, tá? De casa. A gente tem um grupo de WhatsApp aqui na rua de casa. E aí colocaram assim na rua de casa: olha, a Enel, cuidado que tem gente falsificando a conta da Enel. Não paguem a conta que vocês receberem. E tinha um modelo de conta que mudou. E foi bem na época que a Enel estava mudando o formato da conta dela. Então, quando a gente entrava no site da Enel, estava lá: olha, a sua conta agora mudou. E aí tinha referência. Quando chegou essa informação para mim, o que que eu fiz? Fui no site da Enel e procurei. Só que olha só, uma pessoa passou de maneira não correta uma informação sem verificar, baseado em achismo. Então, antes de passar qualquer informação, antes de entregar um trabalho, a gente tem que convencer o professor daquele trabalho. Por mais que o Carlos domine completamente a matéria, eu preciso convencer ele que eu também possuo dominância sobre aquela matéria, que eu também li aquela matéria, porque aí ele consegue falar: Flávia é uma garota inteligente, vou conversar com ela. É uma garota que eu vou conseguir debater, argumentar.
Ela prestou atenção. Por mais que algumas coisas, claro, meu conhecimento está longe de ser do nível do conhecimento do Carlos, mas ele vai falar: "Mas ela está tentando, ela prestou atenção em alguma coisa. Opa", entendeu? Está estudando. Então a gente não está exigindo nível master ou decorar, que nem teve uma aluna que hoje me perguntou: "Mas Flávia, eu vou ter que decorar tudo que está escrito?" Gente, não é decorar. Vocês não têm que decorar, vocês têm que entender, compreender o que está escrito e o que está nas videoaulas. "Ah, mas eu estou com dúvida", nos chamem. Eu sempre falo para vocês, estamos à disposição de vocês. Vocês têm vários tutores, além dos tutores direcionados para o curso de vocês, tem o Carlos que sempre está aí disponível quando os alunos chamam, tem os outros tutores também, quando dependendo da pergunta mais ampla, sempre tem. Então assim, o Polo Lapo, que ele mais dispõe são tutores à disposição para auxiliar vocês, então com dúvida vocês não ficam, podem ter certeza disso, isso eu garanto, pôr na mão no fogo sem medo. E aí, o que que acontece? Então, lembrem-se, perguntem, chamem, tirem as dúvidas. Tranquilo até aqui? Posso passar para o próximo? Beleza, Então só vamos para lá. pontuar, pessoal, uma vez que vocês entendam os temas atrelados às disciplinas, nós vamos à montagem do trabalho, à organização do trabalho através das normas ABNT. Então, eu também não monto o trabalho da maneira com que eu julgo ser a melhor. Eu respeito normas, eu respeito limitações em termos de página. O trabalho do PIA é ele tem um número limitado de páginas. Não pode ser geralmente não é um trabalho superior a 30 páginas de conteúdo. Geralmente. Dificilmente acima de 30 páginas. E também tem uma quantidade mínima. Então, tudo isso a gente vai observar melhor na segunda aula, mas já estamos passando os devidos e os insaciáveis spoilers da próxima aula. Mas Carlos, eu adoro José Saramago. Eu quero escrever igual ele o meu projeto. Por que que Olha, eu preciso pôr vírgula? O José Saramago não põe? pois é, José Saramago é um capítulo especial. Inclusive, o José Saramago ele dá uma declaração a respeito do caos. Ele fala que o caos ele tem uma ordem. É que nós não enxergamos a ordem do caos. E é verdade. Então, quando a gente vê tudo confuso, eu não estou entendendo nada. Ah, o que que eu faço? Tem tanta coisa para entregar, tem tanta coisa para estudar, mas tem uma ordem dentro de tudo isso. É que nós não observamos ainda, nós não nos planejamos. Não é que está tudo tumultuado. Muito pelo contrário, tem uma ordem e a gente precisa descobrir essa ordem para poder minimizar esse caos e conseguir engrenar nos estudos. Ah, Temos a pergunta do Jackson, eu vou pedir só para... Você quer responder? Você quer que eu responda? Enquanto isso, eu estou mudando de slide. Vamos lá. ok, perfeito. Pode responder, Carlos. Você quer responder? Vamos ver aqui. Tipo, ainda estou estudando lógica. No caso, eu teria que terminar todas as matérias antes de fazer o PIN. Jackson, não necessariamente. O PIN, como foi explicado, ele é a prática da teoria. Então, se ele é a prática da teoria, e eu já sei um pouco da teoria, eu já posso começar a praticar. Nós vamos entender que o PIN ele envolve diversos temas. Na medida que eu domino um dos temas, eu já posso desenvolver o meu trabalho. Eu não preciso necessariamente estudar todas as disciplinas para montar o meu trabalho. Tem gente que tem uma facilidade maior. Ele já entende os temas e começa a desenvolver na medida que ele já finalizou o estudo de uma, duas, três disciplinas. É importante, gente, vocês não ficarem engessados. Eu tenho que fazer isso para depois fazer aquilo. Não. Você já pode olhar o manual, você já pode observar os temas, você já pode desenvolver a estrutura do PIN, e conforme vocês vão finalizando os estudos das disciplinas, vocês vão completando o trabalho. Tá? Eu não recomendo, não, eu acho muito arriscado estudar tudo para fazer o trabalho. Por quê? Porque o trabalho ele tem um prazo de postagem. E a Flávia Siqueira, nesse exato instante, deixa eu ver aqui, no meu relógio ele não é atômico, mas também não é um relógio biomolecular, mas está marcando aqui às 8h11. E eu tenho certeza que às 8h11, Flávia Siqueira vai falar para nós o período de postagem do PIN. Qual é? Vamos lá, pessoal. Alguém sabe? Eu já falei o período de postagem do PIN. E aí? Vou fazer que nem o Carlos faz. Vou deixar um desafio aqui.
E aí, alguém? Ó, Carlos, da outra vez eu falei que ia valer um prêmio seu, tá bom? Então, se eu sei que você não estava, mas Olha, eu já combinei. a única coisa que eu Então, posso oferecer é suco de polenta. Se alguém quiser, eu posso oferecer. Suco de polenta eu sei. E eu faço com o maior gosto, mas tudo bem, né? Tá bebível, não está comestível. Eu posso suco oferecer de para você. polenta, essa É, foi boa. é. Então, eu vou deixar assim, e aí, alguém? Alguém arrisca o período? Ah, E Vanessa aí? Basto já colocou, mas, todavia, contudo, não obstante, temos uma pegadinha. Flávia Siqueira vai falar a respeito dessa pegadinha entre o dia 28 e 18 do 4. Ela vai falar, será que até o dia 18 do 4? Como é que funciona isso? Esse também, ó, você tá vendo, hein, Carlos? Os alunos estão prestando atenção nas lives, hein? Você percebe, né? As datas estão, ó, parabéns, alunos. Vocês são show. Amo vocês. Adoro. Fã número 1. Ó, ó, ô, Carlos, Olha, desculpa, Carlos, esses alunos são 10. Eu é isso. falo que eles ficam prestando atenção na live. Gente, o Carlos, depois que eu termino, ele fala assim: Flávia, você passou direitinho? Flávia, os alunos prestaram atenção? Flávia, passei. Você tem certeza, Flávia? Eu tenho. Aí, Carlos, os alunos não me deixam passar vergonha. É isso aí, tá certo. Muito bom, parabéns aí, ó. E até colocou aí. Então, galera, agora postar até o dia 12. A pegadinha, justamente que eu vou pedir até para a Fábio explicar, não é postar no último dia, é procurar postar antes. É, foi o que a gente falou sobre a postagem, só para reforçar aqui. Primeiro, obrigada pelas respostas. Realmente sou fã de vocês. Obrigada. É uma parceria aí nossa. O que acontece foi que nem eu já expliquei, vamos evitar deixar para o último dia. O último dia tem que ser, assim, extrema urgência e exceção. Por quê? No último dia, sobrecarrega a plataforma, o sistema pode cair. Vocês estão lá postando. Gente, a gente está época de chuvas de março, fechando o verão. E a promessa de vida do meu coração. Então, o que que acontece? Cai a luz, entendeu? Dá aquele. E aí? Aí não volta a luz. Vocês não conseguem postar o PIN. E vai ter outra chance? DP direto. Aí, como já aconteceu em outros pins, você tem que postar. Aí no último dia, deu meia-noite, 1h da manhã, o celular do Carlos está tocando. Mas, Carlos, eu. Então, assim, gente, não façam isso com vocês. Entendeu? Então, assim, sempre assim, último caso, penúltimo dia. Vamos usar assim, entendeu? Não existe o último dia. O meu último dia é o penúltimo. Aí vamos lá, tô no penúltimo dia postando, caiu a luz, chuvas de março, entendeu? Terríveis. Eu tenho o último dia para usar. É a última da última da última da última carta quando realmente eu não consegui. Tá bom? Então, assim, já teve muito aluno, o Carlos tem muito mais experiência do que eu nisso, mas que acabaram pegando DP por causa desse pequeno detalhe. Um ótimo trabalho, o trabalho rico, super bem feito, super bem elaborado, mas por ter deixado para a última hora, pegou a DP. Então, a Entendeu? Então, recomendação é: o prazo está correto, parabéns, Vanessa, do dia 28 do 3 a 18 do 4, só que nós não recomendamos vocês postarem no último dia. O ideal é postar antes, porque no último dia a plataforma ela fica lenta e vocês estão sujeitos aos intempéries naturais de um processo que vocês deixam para a última hora. Isso acontece não só com o PIN, mas com qualquer coisa. Para vocês terem uma ideia, só para finalizar, nós estamos tratando de um caso de um aluno que deixou para o último dia o processo de rematrícula. Ele deixou para o último dia. O último dia era precisamente dia 8 de março. Ele deixou para o dia 8 de março fazer a rematrícula dele. O boleto foi gerado com data até o dia 14. Ele pagou no dia 14. Só que ele pagou no dia 14, ou melhor, ele tentou pagar no dia 14 à noite, próximo das 23 horas. Ele deixou para o último dia, para o último horário. Não deu certo. Então, olha a dificuldade do aluno, tá? A rematrícula é somente para veteranos, tá bom, Jackson? Não é para alunos ingressantes, somente para alunos veteranos. Vamos caminhar, a gente já tá progredindo para a metade da live. Eu vou descompartilhar agora e vou compartilhar uma plataforma, e aí a Flávia ela vai passar para nós
aonde que o aluno ele pode identificar os temas do PIN. Então, por gentileza, aguarde, voltamos aqui. Eu só vou adentrar em uma plataforma para a gente poder continuar a nossa aula normalmente, aí a Flávia ela explica. Só um minutinho, gente. Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou acessando uma plataforma aqui. Peraí, eu não. Enquanto a Flávia está falando, eu Vamos lá, estou... pessoal, tranquilo até aqui, que nem eu sempre falo. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Ah, vocês falaram muito rápido aquela parte, eu não entendi. Esse é o momento. Principalmente aproveitem que o Carlos está aí, gente. Esse momento é raro. O Carlos está Opa, sendo briga mega não. convocado. O Carlos daqui a pouco está sendo convocado para ir para a Unip do Japão, gente. Então, Opa, aí vai... aproveita. Nós vamos ter um problema porque de De japonês é fuso só... horário. É só sushi, sashimi, arigatô e sayonara. Então, eu não acho que com isso eu consiga dialogar com o PIN deles, mas podemos tentar. Então, só estou adentrando aqui na... Aqui os alunos, alguém ainda não começou nada do PIN? Alguém está assim, Flávia, estou perdida, pelo amor de Deus, me salva, eu não sei o que fazer. Ou está todo mundo tranquilo? Eu, o Jackson, oi Jackson, a gente vai te ajudar, tá bom? E eu vou reforçar uma coisa aqui, Jackson, para você e para os outros alunos. Quem ainda não começou e está com dificuldade, eu já vou antecipar aqui. Passem o manual do PIN de vocês para o meu WhatsApp, tá? Ou para o e-mail. Por quê? Porque com o manual do PIN fica mais fácil de orientar. E a maioria das vezes eu chamo o Carlos aí para me ajudar, porque é diferente, cada curso tem uma orientação diferente, então não é uma resposta padrão. Então, quando vocês veem com dúvida, a gente também, como tutores, precisamos olhar o manual e entender o que está sendo pedido para poder explicar para vocês, tá? Não é uma resposta assim padrão que a gente usa igual para todo mundo, né, Carlos? A gente também tem que entender. Então, por isso que a gente pede o manual de vocês. Mas vamos lá, onde que a gente identifica os temas? Mas já que só aqui respondendo, só para não ser redundante, desculpa, gente, me procura depois e me encaminha o manual do seu PIN. Outros alunos também que tiverem esse problema, encaminha, tá bom, pessoal? Por favor. Mas Antes, vamos lá. Flávia, Pode- só um detalhe antes da Flávia iniciar. Pessoal, nessa área aqui, ó, de trabalhos acadêmicos, é a postagem do trabalho. Não, eu não identifico temas aqui. A Flávia ela vai comentar a respeito disso. E uma aluna perguntou a respeito do pacote Office. Pacote Office está aqui, ó, onde está o meu mouse em cima. É onde vocês clicam para fazer o cadastro e acessar gratuitamente o pacote Office, se vocês quiserem. É um benefício que a Unip ela possibilita aos alunos de maneira gratuita. Se vocês quiserem usar os seus próprios editores de texto, vocês podem. Então, eu tenho a ferramenta Office, mediante cadastro, e a parte da postagem. Vai lá, Flávio. Então, o que acontece? Só reforçando, pessoal, vocês sabem que quando eu reforço é porque é muito importante. Ah, eu quero clicar no cardzinho que está escrito trabalhos acadêmicos. É PIN, mas Carlos, está escrito PIN ali. É ali que eu quero clicar. Não, gente. Aí é só para postar, depois que vocês já finalizaram o PIN. Até porque teve uma aluna que me chamou e falou: Flávia, eu entrei lá e não tem liberação. Eu falei, porque ainda não está no período. Só é habilitado para postar o PIN no período de postagem, que é do dia 28/3 até o dia 8/4. Lembrando que não vamos deixar para o dia 8. Então, hoje é dia 25. Se eu entrar hoje, ele vai estar liberado? Eu já fiz meu PIN. Não, não está liberado. Ele abre a partir do dia 28. Então, aí é só para postar, depois que você finalizou tudo, tá bom? Isso a gente olha depois. Nesse primeiro momento, a gente vai clicar no card que está escrito AVA, que é o primeiro card. Tá? A gente vai clicar lá no AVA. Lembrem-se, uma frase que é do meu mentor Carlos, mas me empoderei dessa frase. Vocês não têm que ser visitantes da plataforma, vocês têm que ser habitantes da plataforma. Vocês têm que ser aquela pessoa que entra todos os dias na plataforma. Não seja um visitante, seja um habitante, porque só assim que vocês vão entender aonde fica cada coisa, tá bom, pessoal? Vai clicando, vai
entrando, olha mesmo. Ah, eu não sei para que é isso. Pergunta, Flávia. Cliquei ali, para que serve? A gente explica, tá bom? Mas vamos lá. Ava, conteúdos acadêmicos, é onde fica todo o conteúdo, e projeto integrado multidisciplinar. Nesse caso, o 1, que é o primeiro. E aí, ó, tem até um avisinho ali, ó. Postagem do projeto integrado. Olha só como a plataforma é uma mãe, gente. Eu tenho 2 projetos, Flávia, um projeto integrado multidisciplinar 1 e o projeto integrado multidisciplinar 2. O 1 tá ali, ó, com asterisco e com aviso. Então ele já deixa diferente o projeto, que é o que eu tenho que fazer. Então, é nesse que vocês vão clicar. Clica no nome, tá, gente? Teve também essa dúvida, alguns alunos que me falaram: "Flávia, eu não tô aonde clica? Não tem um botão clique aqui", clique em cima do nome da matéria, e aí vocês são direcionados justamente para essa página, que é onde tem toda a explicação. Aí o que acontece? Vocês têm aí, ó, manual PIN. Sobe um pouquinho, Carlos, por favor. Ó, manual PIN. Esse é o primeiro, pessoal, que vocês têm que ver. Então, clica. Aí vocês vão ter o manual. Aí tem tudo descrito. Volto. Vocês não precisam, entendeu? Ah, eu não estou conseguindo entender, Flávia. Chama a gente. A gente ajuda vocês a entenderem o manual. Porque o manual você tem que ter um entendimento do que está escrito dele. E a gente não quer que vocês adivinhem, tipo, ah, se vira. Não. Claro, para a gente poder explicar, vocês têm que ter tentado ler, porque senão também, como que a gente vai explicar algo que vocês não sabem nem o que é? Mas chamem a gente, não é para tentarem adivinhar, nem nada disso. Ninguém é mestre. Como que era o nome, Carlos, daquele lá do Fantástico de mágica? Mister M, né? Mister M, aonde você está? Ninguém aqui é É. Mister M, gente. Então vocês não têm que adivinhar, entendeu? Mas seria bom dar uma lida e chama a gente. Flávia, eu li, mas estou confusa. Flá, me acompanha? Ok, a gente acompanha vocês na hora, entendeu? Só encaminha para a gente antes. Então aí, ó, tem toda a explicação, falando como que é a estrutura. Aí ele primeiro explica como que é cada item, como que tem que ser a pesquisa, como que é, ó, introdução ao projeto multidisciplinar 1, ele dá toda uma introdução, ó, consiste no desenvolvimento de um projeto em formato de pesquisa, com propósito de propiciar condições de ampliação de conhecimento, que é o que já está na apresentação, entendeu? Muito obrigada, Carlos. Super apresentação do Carlos. Então, o que acontece? Já tem a pesquisa qualitativa, como vocês têm que pesquisar, entendeu? O processo de pesquisa envolve o problema, estratégia, método de investigação que serão detalhados. Então, assim, e aí eles só estão pincelando, é só a introdução. Estudo de caso, como que vocês fazem o estudo de... Flávia, não tem a mínima ideia do que é isso. O manual explica, e a gente explica junto. Entendeu? Vocês não têm que entender sozinho. Então, aí ele tem, ó, uma fonte de. A estratégia de investigação consiste no estudo de caso. Nesse projeto, o pesquisador, vulgo aluno, vocês, vai explorar em profundidade uma empresa, suas atividades, para cheirar as suas percepções. Então, vocês vão estudar uma empresa e colocar a percepção de vocês baseado nas matérias que vocês estudaram. Porque para eu poder levantar um argumento, eu tenho que ter uma base para poder falar o que eu acredito e o que eu defendo, tá bom? Questão da pesquisa, a questão ampla de pesquisa, a exploração do mercado, dos conceitos teóricos centrais desse projeto. Então, e aí tem até exemplo. Pode descer mais um pouquinho, Carlos, por favor. Ó, o objetivo geral da pesquisa. Então, vocês estão vendo? Tem todos os temas de como vocês devem destrinchar o projeto. Objetivos específicos. O pessoal fala, Flávia, é muito grande. Volto. Ninguém aqui é o Mister M, gente. E a gente não quer que vocês sejam o Mister M. Manda para a gente o manual, a gente ajuda vocês a entender. Entenderemos junto com vocês, vamos fazer juntos. Vocês não estão sozinhos, lembrem-se disso, ok?
E aí desce mais um pouquinho, Carlos, aí tem todo como que vocês têm que construir, como que tem que apresentar, as informações técnicas, como que tem que considerações finais, porque todo projeto ele tem uma abertura, ele tem todo o desenvolvimento e ele tem uma conclusão e as considerações finais. Então o projeto, ou eu dando spoiler, ele é feito por essas 3 etapas principais. E aí a gente tem na prática, aí explicando o que que o aluno tem que fazer separado, as dicas. Olha, ô Carlos, melhoraram esse PIN, né, no manual. Na minha época não tinha tanta facilidade assim não. A cada semestre eles estão acrescentando mais itens. Aperfeiçoando. Isso, exatamente. Agora, é bom, só para a gente fechar essa parte, no manual tem as disciplinas e tem os temas. Nesse manual, eles estão nos objetivos específicos. Então, olha que interessante aqui, ó. Eu tenho a primeira disciplina, comunicação empresarial, e os temas atrelados a essa disciplina. Então, eu preciso entender a disciplina, estabelecer um referencial teórico, coletar os dados acerca da empresa definida. Ele já cita que precisa de uma empresa. Ele já está citando que para esse PIN eu preciso de uma empresa real. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, sobre essa parte de empresa. E aí vem a temática, descrever as principais ferramentas de comunicação interna de quem? Da empresa que eu escolhi. Da mesma forma, eu tenho a segunda disciplina, técnica de informática. Ele cita a disciplina e cita os temas. Está aqui, olha. Construir o referencial teórico, coletar os dados. Qual que é o tema principal? Descrever as principais utilizações das TICs na empresa. Então, eu vou falar sobre a comunicação interna, eu vou falar sobre as TICs também, da mesma empresa, não é empresas diferentes. E eu pulei na realidade, técnica de informática, tem um aqui, ó, que é Fundamentos da Administração, mais uma disciplina, mais um tema. Da mesma forma, olha, Fundamentos da Administração, o aluno que está estudando, ele vai construir um referencial teórico. O que é construir um referencial teórico? É relatar tudo aquilo que vocês entenderam brevemente da disciplina. Então, eu vou construir o meu referencial teórico a respeito da aula do PIN. Eu vou escrever, olha, a aula do PIN funciona dessa forma, funciona assim, eles explicaram aquilo, isso. Então, eu estou construindo um referencial de tudo aquilo que eu estudei. Em seguida, vou coletar os dados da empresa. É uma empresa por trabalho. Se eu tenho 4 temas, não são 4 empresas. É uma empresa para todos os temas. E vou descrever as principais práticas organizacionais da empresa. Então, para esse PIN, eu vou ter uma empresa onde eu vou descrever as práticas organizacionais, descrever a comunicação interna dela e descrever a parte de tecnologia de informação da mesma empresa. Tá bom? Então, esse é o segredo desse manual para vocês lerem, relerem e relerem. A Flávia também está aqui para ajudar. Ah, eu não achei o tema, não achei a disciplina. Tudo bem, passa o manual, a gente fala, está aqui, ó, funciona dessa forma. E para fechar, eu só vou passar para a Flávia, porque no final desse manual, é um manual dentre vários outros que vocês vão adentrar, mas esse manual, ele cita no final um modelo para o aluno se basear. Então, olha, aqui as referências, deixa eu continuar aqui. Espera aí que deu uma travadinha básica. Uma travadinha básica aqui, mas no final, pronto, voltou, olha. Vamos passar aqui critério de avaliação, o manual é bem detalhado. E no final eu tenho um modelinho, um modelo de como o aluno ele pode construir o trabalho dele. Aqui, ó, um modelo de como ele pode utilizar. Ó. A primeira página, que é a capa, por assim dizer, e o desenvolvimento interno. Uma página para introdução, aonde eu apresento o trabalho, e uma página para o desenvolvimento dos capítulos. O PIN 1 e o PIN 2, ele segue o modelo de relatório. O que é o modelo de relatório? Não é um trabalho complexo. É um trabalho que envolve basicamente a capa e já o trabalho desenvolvido. Nesse modelo de relatório, o aluno ele não precisa desenvolver contracapa, resumo, sumário, ele não é obrigado. O modelo de relatório é o modelo mais simples.
E, gente, vocês vão reparar que todo PIN também, depois eu já vou dar a palavra para Flávia, tem uma quantidade mínima e máxima de páginas. E não é diferente com esse PIN. Tá aqui, ó, tá sendo bem claro aqui nesse manual, olha, o mínimo de 10 e o máximo de 15 páginas. Está aqui, ó. Mínimo de 10 e máximo de 15 páginas. Não adianta o aluno entregar 20 páginas. Não adianta o aluno entregar 5 páginas. O professor ele quer de 10 a 15 páginas. Certo? Isso mesmo, pessoal. Alguma dúvida aqui sobre o que o Carlos explicou? E lembre-se, ali no final, foi o que o Carlos falou, esse 1 e 2, ele é mais simples, vamos assim dizer, porque tem outro modelo mais complexo. Então, assim, e ele já tem aí o modelinho, ó, exatamente como vocês têm que deixar. Então, também não é do zero, né? Então, não deve ser um trabalho muito grande. Não, não é um trabalho tão grande, ele tem um limite, entendeu? De uma quantidade máxima aí de páginas que vocês podem ter. Então, assim, ninguém está pedindo para vocês escreverem um livro sobre a matéria que vocês aprenderam, não. É justamente só para vocês pontuarem com argumentos o que vocês vão defender no projeto de vocês, entendeu? É muito simples isso. Eu sei que você pode falar simples para você, né, Flávia? Que eu também já falei isso, tá, gente, quando eu fiz o primeiro. Mas por isso que eu falo, vocês não estão sozinhos, nos chamem, a gente ajuda vocês. Olha, tá vendo? Aqui tem um modelo, vocês podem colocar aqui, coloca o texto de vocês ali. Carlos, uma pergunta curiosa que caiu para mim ontem à noite. Gente, ontem era quase meia-noite mandando pergunta para o Carlos, coitado. Desculpa, Carlos, aqui ao vivo, eu peço desculpas. Não, e E assim, é dois doidos, né? Porque ela mandava a pergunta e eu respondia. Então, se ela é doida, eu também sou doido, né? Tá, dois doidos bem lá, isso, meia-noite e gente. meia. Ô, tudo bem? Ô, bem, e você? Ah, como é que você tá? Ah, legal. Ó, vamos falar sobre o PIN? Ah, vamos falar sobre o PIN agora até 3 horas Foi da manhã. bem isso. Ah, vamos lá, vai. Eu tenho até 3 horas da manhã para falar. Depois das 3 horas eu vou dormir. Ah, então tá bom, vamos lá. É isso, gente. E o aluno ontem me fez uma pergunta, Carlos, mas essa eu consegui. Eu quero deixar aqui para o Carlos. Vou tentar replicar exatamente a dúvida do aluno. Volto, gente, não tem dúvida. Isso é muito importante. Leve para a vida de vocês. Dúvida errada. Não existe dúvida errada. Muito pelo contrário, as dúvidas são muito importantes, até principalmente para mim e para o Carlos, porque a gente está tão acostumado com o projeto, com esses temas, que às vezes, sem querer, a gente deixa passar dúvidas que aparentemente são simples, mas para nós que já estamos há muito tempo. Mas a gente esquece que quando a gente começou, a gente também tinha essas dúvidas. Então, vocês até nos ajudam a dar uma aula mais empoderada e com mais conteúdo para vocês quando vem com a dúvida. Mas vamos lá, a dúvida veio assim, Flávia, o PIN, eu queria somente fazer uma página sobre cada matéria. Posso? Pode, pode. Vocês podem. A gente vai falar disso na aula 2, mas a É o spoiler, estrutura. gente. A estrutura do PIN, quem comanda é o aluno. Se o PIN tem de 10 a 15 páginas, ele vai estruturar, ele vai chegar à conclusão que um capítulo ele pode ter uma página. No capítulo 2 ele pode ter 5 páginas. No capítulo 3 ele pode ter 2 páginas. O importante é ele descrever de maneira original, mas pode, o capítulo pode ter uma página. O mais importante, gente, no PIN não é a quantidade, é a qualidade. Se o meu Boa. projeto tem de 10 a 15 páginas, eu, como aluno ou grupo, porque o PIN pode ser feito em grupo, eu tenho que me planejar. Poxa, eu tenho 3 temas, eu tenho 10 páginas. Mais ou menos eu vou despender de 2 a 3 páginas por tema, mais ou menos. Ah, tem página, tem capítulo que é um pouco menos, tem capítulo que é um pouco mais. Eu preciso fazer esse planejamento. Ah, eu vou só citar o meu exemplo. Eu tenho que escrever um artigo de 12 páginas. Se eu escrever um artigo, para eu elaborar um artigo de 12 páginas, eu não posso ficar só na introdução. Eu não posso ficar só no desenvolvimento. Eu não posso fazer uma consideração final eterna. Eu tenho que parametrizar, olha. Então, é uma página de introdução, são 8 páginas de desenvolvimento, mais 2 páginas de considerações finais. Então, eu vou esquematizando o meu trabalho. Da mesma forma, o PIN. Pode ser feito, depende do tamanho do projeto, tá? Eu vou descompartilhar agora, Flávia, e vou voltar para o nosso PowerPoint para a gente partir Tá. já para o final da nossa aula, tá? Para a gente não Sim, sim. estourar muito o nosso tempo. Agora, voltando aqui, ó.
aonde eu identifico os temas, a Flávia já explicou, detalhou muito bem. Olha, não é, repito, não é isso. A Flávia vai insistir nas próximas lives, ela vai falar, ó, não é na parte de trabalhos acadêmicos, da entrega. É justamente no AFA, onde a gente explicou. Ela falou também sobre o PIN 1 e o PIN 2, olha, está aqui o manual. E para encerrarmos, eu acho importante, nesse caso, a gente já falou a respeito dos temas, já abrimos o manual, mas eu vou pedir para a Flávia ela só mostrar para nós essa questão da empresa, que tem muito aluno que tem dúvida. Não repare, gente, eu estou escorregando aqui mesmo, tá? A cadeira é assim mesmo. A cadeira, ela é contra as minhas costas. Eu quero ir para frente, ela quer ir para trás. Então, eu fico toda hora aqui, meio que dançando frevo aqui dentro, mas faz parte. Muitos alunos perguntam, e agora, qual é a empresa que eu escolho? Quando o PIN ele pede empresa? No final da live, a gente vai falar sobre outros tipos de PIN. Mas, Flávia, quando o PIN ele pede uma empresa, que tipo de empresa eu escolho? Se eu não tenho empresa, onde que eu vou pesquisar? Explica para nós, por favor. Explico. Tem algumas perguntas que vêm com muito frequentemente, que é assim: posso falar da empresa que eu trabalho? Pode, desde que você tenha autorização e você consiga as informações necessárias, pode. Flávia, não posso falar da minha empresa, eu fui pedir autorização, falaram que não. E aí, como é que eu faço? Existe um termo que eu não sei se todo mundo conhece, que são empresas de capital aberto. Tá? Para quem não conhece esse termo, isso são empresas listadas na Bolsa de Valores. Se a gente colocar na internet empresas com capital aberto, nós temos diversas empresas com capital aberto. Então, o que isso significa? É que se vocês procurarem na internet, vocês conseguem todas as informações necessárias para poderem desenvolver o trabalho de vocês. Só para dar uma ideia aqui para vocês, ó, Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, Santander, são todas empresas de capital aberto. Isso quer dizer, as informações dessas empresas estão todas livres, abertas na internet para vocês poderem consultar e usar como base para o trabalho de vocês. Tá bom? Então, isso é importante, tá? E aí, que nem o Carlos flegou aí, que é importante, com informações disponíveis na web para verificação. Vocês podem consultar no site da B3, tá? Que é o www.b3.com.br. Lá vocês conseguem ver as empresas com capital aberto, tá bom? E aí vocês clicam e tem todas as informações ali necessárias. Ah, Flávia, eu não quero pegar uma Vale, não quero pegar uma Itaú, eu quero pegar a empresa que eu trabalho. Pode, porque tem pessoas que já trabalham diretamente na parte financeira, no RH, no departamento pessoal da empresa, desde que, gente, peçam autorização para os donos da empresa. Carlos, uma pergunta. Carlos, eu acabei de. Ó, comecei a falar. Ah, gente, voltando uns 30 anos atrás. Ai, minha cutis, voltando uns 30 anos atrás. Carlos, estou estagiando. Estou trabalhando no departamento pessoal da empresa. Eu tenho acesso aqui às informações, Carlos. Posso usar essa empresa, mas eu não quero pedir para o dono, não, porque ele é muito chato. Posso? Bom, aí nós vamos entrar num conceito que hoje nós temos a LGPD. Eu não posso colocar uma informação de um terceiro sem autorização dele. É complicado. Estou estagiando em uma empresa, eu sei tudo sobre essa empresa, mas os meus superiores não autorizaram eu disseminar essa informação. Arriscado. É por conta e risco do aluno. Algumas medidas que a gente passa para o aluno. Se a empresa ela tem site e as informações estão disponíveis no site, ela nem precisa pedir autorização dos donos, porque as informações estão a título de domínio público. Então eu trabalho no Itaú, vamos supor. Eu não preciso pedir autorização para o Itaú para publicar os dados dele. Para publicar, não. Para usar os dados dele e montar o meu trabalho. Porque o Itaú é uma empresa de capital aberto. Então, se eu pesquisar no site do Itaú, inevitavelmente eu vou encontrar os mesmos dados ou os dados parecidos. Agora, eu trabalho, e eu falo com muito orgulho, na quitanda do seu Zé. A quitanda do seu Zé, inclusive, tem a quarta super, tem a terça max, tá? Que ele faz ali uma briga ferrenha com os supermercados da região.
e oferece hortaliças, legumes e frutas da melhor qualidade. Mas é o seu Zé e a esposa do seu Zé, né, que muitas vezes equivale a 25 funcionários dentro da empresa. Essa dupla equivale a 25, 30 funcionários. Eles fazem de tudo. Eu vou ter que pedir autorização do seu Zé para citar no meu PIN. Tá? Não tem como, até porque é só o seu Zé e a esposa que vão saber entender melhor sobre as temáticas. Então, essa parte ela é muito sensível. Se o aluno ele já trabalha na empresa, ele pode dialogar com o seu superior. O PIN ele não é publicado na internet. Então, a concorrência não vai saber. A concorrência não vai entender. A concorrência não vai utilizar os dados desse trabalho para poder, por assim dizer, melhorar o seu escopo de produtos ou observar o que a empresa concorrente está fazendo para não fazer. Não acontece. O trabalho ele fica dentro do banco de dados da Unip, mas é bom o aluno, o estagiário, o proprietário, o trabalhador deixar os donos cientes. Se for uma empresa de capital aberto ou uma empresa média, tem empresa média que não tem ações, não comercializa ações. Por exemplo, o Sonda. Sonda Supermercados é uma empresa grande, né, em média, mas ela não tem ações. E a maioria dos dados estão no site. O aluno pode utilizar, tá? Ele nem precisa pedir autorização. Então, vai do feeling do aluno, mas tomem cuidado com a LGPD. Podem cuidar porque isso pode render futuros processos. É boa, Carlos, obrigada. Essa é uma eu quis trazer de propósito essa pergunta, gente, porque teve um aluno que me fez essa pergunta. Eu faço parte da associação da Lei Geral de Proteção de Dados, isso é muito importante, é muito sério. Não usem informação sem pedir autorização, tá bom? Se não tiver lá disponível na internet, não tiver aberto ao público, não é de domínio público, peçam, porque isso é muito sério, tá bom? Então, mas vamos voltar, só para deixar. Mas está de capital aberto e teve autorização, podem usar sem problema nenhum. É, Tranquilo? se é capital aberto, é inevitável, já pode utilizar. Sim, Aliás, dentro do conteúdo do PIN, tem uma carta também que o aluno ele pode imprimir, levar na empresa para dizer que, olha, os dados que eu estou coletando é para fins acadêmicos, não é para concorrência. Só que todo cuidado é pouco, tá, gente? Vamos lá, para sempre é bom. encerrar a nossa aula, eu vou pedir para a Flávia prosseguir e explicar o que é um PIN atrelado a um cenário e o que é o PIN atrelado a uma proposta. Eu tenho aqui alguns exemplos que, inevitavelmente, vocês, alunos, podem entrar em contato nos próximos PINs a partir do segundo, terceiro, quarto semestre. Sim, o que acontece? O cenário, vamos lá. Uma agência de marketing digital que surgiu a partir da ideia de agregar, transformar, unir, criar conteúdo por meio de mídias e formas digitais contemporâneas. Fundamentos de redes e dados, com auxílio. Deixa eu só dar uma introdução aqui, o cenário. Então, tem um cenário criado, entendeu? Uma história criada para eu poder desenvolver em cima daquele cenário, um palco. Vamos pensar num palco. Existe um cenário e eu tenho que defender em cima daquele cenário. Nesse caso aqui, o cenário é uma empresa fictícia X, que é uma agência de marketing que surgiu com a ideia de agregar, transformar e unir conteúdo por meio de mídias digitais e contemporâneas, aí tem toda a explicação. Aí como que eu vou usar a matéria de fundamentos de rede de dados e comunicações? Com auxílio da disciplina, o nome da disciplina, desenvolver por meio de uma proposta técnica a solução escolhida para compor o link de comunicação de dados. Então eu vou pegar o que eu aprendi em fundamentos de rede de dados e comunicação e vou explicar como é que eu vou compor o link de comunicação de dados, com base no que eu aprendi. Entendeu? Porque a gente precisa ter pelo menos uma noção da matéria, porque é aqui com essa noção que eu vou explicar. Matemática para computação. Montar o plano de endereçamento de rede correto quanto à classe de rede A, B ou C a ser utilizada, tanto no escritório quanto na sucursal. Então, o que acontece? Tem um cálculo todo feito ali por computação para eu saber como é que eu vou estabelecer os pontos de rede, como é que eu vou saber se ele está dando conta de passar a conexão, quantos computadores vão usar, não vai sobrecarregar, não vai começar a cair.
Então, tudo isso daí tem uma matéria explicando. Metodologia científica, desenvolver todo o trabalho no formato de um projeto, de acordo com as normas da BNT. Então, o que acontece? Tudo embasado nas normas da BNT. Eu sei que a BNT, às vezes, é um monstro para a maioria dos alunos, mas a gente vai explicar mais profundamente como que funciona as normas da BNT. Ética de legislação profissional, verificar e demonstrar que o projeto está em linha com as regras gerais de direito civil, do trabalho constitucional. E quer complementar, Carlos, esse item? O LARC é um laboratório que os alunos que estudam análise e desenvolvimento de sistemas, redes e tecnologia da informação têm à disposição. É um laboratório virtual e ele pode entrar em alguns PINs, como no caso desse PIN que pede para acessar o laboratório virtual, utilizar uma ferramenta, que nesse caso é o Cisco Packet Tracer, e montar uma topologia das redes, da rede que o aluno está desenvolvendo. Pessoal, o cenário, vamos entender melhor qual que é a diferença entre os PINs que pedem empresas, os PINs que pedem cenários e os PINs que pedem propostas. Vamos entender isso de uma forma mais ampla. A grande maioria dos PINs, a fonte de dados é uma empresa real. E eu posso utilizar a mesma empresa para todos os PINs. Então, eu tenho a liberdade de usar a empresa que eu trabalho, uma empresa de capital aberto, a famosa quitanda do seu Zé, que concorre toda quarta-feira com a quarta super, lá tem hortaliças, frutas, verduras da melhor qualidade. Mas eu tenho outros PINs atrelados a outras graduações que não requer necessariamente uma empresa real. Requer um cenário. E esse cenário ele é fictício. A própria Unip cria esse cenário e passa para o aluno. Em outras palavras, ele não precisa pesquisar os dados de uma empresa real. Ele não tem essa obrigatoriedade. Ele vai utilizar do cenário fictício, da construção fictícia que a Unip ela propiciou, que é o caso do PIN3 de ADS. Então, ela criou uma empresa de marketing digital. E, com base nessa empresa de marketing digital, ela pede para o aluno desenvolver o seu trabalho. Os cenários, eles são comuns em determinadas graduações, como análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia da informação, redes e segurança privada, segurança da informação. Segurança da informação também envolve cenários. Tem PINs que não pede para o aluno pesquisar as informações de uma empresa real. Um exemplo de proposta. Então, eu falei sobre a mais comum, que é aquela que utiliza empresas. Os PINs mais comuns vão utilizar empresas. Eu tenho outros PINs que envolvem cenários e eu tenho PINs que envolvem propostas. O que são essas propostas? A Unip ela dá uma proposta para o aluno e pede para ele desenvolver, como é o caso do PIN de Design de Interiores. A partir da disciplina da História da Arte, o aluno ou o grupo deverá pesquisar e definir uma obra de arte. Então, é uma proposta. Você, aluno que está fazendo design de interiores, pesquisa uma obra de arte e desenvolve o seu trabalho. Ah, eu quero pesquisar Tarsila do Amaral, eu quero pesquisar agora me fugiu, agora até enrolei a língua. Qual que é, o Flávia, da Tarsila de Amaral? O Irapuru. O Irapuru. Irapuru. O Irapuru ou o Urapuru? Acho que é o Irapuru. 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 Então, eu vou pesquisar uma obra de arte, Irapuru, e vou desenvolver o meu trabalho. Ah, eu quero a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci. Então, eu vou desenvolver o meu trabalho em cima daquela obra. Então, existe a proposta, existe o cenário e existe os PINs mais comuns que envolvem empresas. Eu vou passar por último aqui, eu vou até pedir para a Flávia também explicar, um outro exemplo de PIN que é atrelado à estética. Tá? Então, eu tenho estética, gastronomia, eu também tenho temas, eu tenho uma proposta, olha, preparação com chocolate. Os PINs de gastronomia, eles sempre vão envolver propostas. Prepare um PIN através de um ovo de chocolate. Prepare uma mesa com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Prepare um prato típico atrelado a uma região de um país. Então, você tem, repito, os PINs de empresas, os PINs de cenários,
que são cenários fictícios, e eu tenho os PINs de propostas. Tá? Segurança da informação, até a Flávia ela pode dizer a respeito disso. E para finalizar, o PIN que envolve uma proposta de estética e cosmética. Eu passo para a Flávia explicar melhor. Isso daí também é que nem o Carlos falou, é uma proposta que tem que ser ver, nesse caso, o tema, o conhecimento da anatomofisiologia e biologia do corpo humano e sua importância para o profissional da área estética. Então, assim, ele coloca um tema como proposta e vocês defendem esse tema. Tem também a importância da ficha de avaliação para um tratamento estético corporal e efetivo, que é justamente eu vou elaborar por que que isso é importante, por que que esse conhecimento é importante. Eu vou me embasar das matérias, que nem aqui, técnicas nesse caso é técnicas de informática, biologia, anatomia básica de sistemas e fisiologia. No outro exemplo, eu tenho técnicas de estética corporal, comunicação e expressão, fundamentos de química em geral. Então, eu tenho as matérias que vão me dar base para eu poder realizar aquela proposta que o projeto está me pedindo. Então tem o tema ali e tem volto, gente, o manual ele tem a orientação de como vocês têm que seguir e fazer. Volto, vocês não são Mister M, não precisam tentar adivinhar o que o manual está pedindo, né? Mas ali eu digo que é a bússola, chamem a gente. Eu sou escoteiro, Carlos também, Carlos é meu amigo escoteiro, Carlos ainda levaria o Carlos para um acampamento, entendeu? Então, assim, o que que a gente faz com a bússola? Se eu tô com dúvida, eu chamo meu amigo. Vem aqui me ajudar, ó. Ponteiro aqui, tô me perdendo, para que lado eu tenho que ir, entendeu? E é para isso que a gente está aqui. O manual, ele é a bússola. Chamem a gente que a gente ajuda a identificar para onde a bússola está mandando a gente ir, né? Porque eu falo que não são vocês, a gente vai junto com vocês. É isso Tranquilo, mesmo. Carlos? Beleza. Então, gente, já tem aí uma amostragem para vocês entenderem que o PIN ou ele vai envolver, na maioria das vezes, uma empresa, ou é um cenário fictício, ou é uma proposta. O que vai dizer isso? O manual do PIN. Eu tenho até a pergunta do José: qual é o tema do PIN de logística? José, por favor, verifique o seu manual. No manual, você vai identificar a disciplina atrelada ao tema. Geralmente são 2, 3, 4 temas. Tá? Para cada graduação, eu tenho temas diferentes. Para cada graduação, eu posso ter amostragens diferentes. Então, o básico do PIN, gente, para vocês entenderem, é esse até que a Flávia ela passou. Hoje a gente está um pouquinho estourado no tempo. Ó. Novamente, estética e cosmética. Mais uma vez, eu tenho uma proposta. E a dica final que eu passo para a Flávia para a gente poder encerrar a nossa aula. Volto, gente. Eu sei que eu sou muito redundante nisso, os alunos sabem, eu sempre friso, mas assim, entenda, foi o que a gente falou, leia e nos chamem. Então, vocês têm o suporte para isso. O Polo Lapa é um dos polos que tem o maior suporte aí de tutor para vocês. Então, assim, entenda os temas no manual, não virem Mister M, não tendem a adivinhar, vocês vão queimar os miolos. Entendeu? Tá ali no manual escrito exatamente como tem que ser feito e nos chamem, a gente está aqui para dar o suporte para vocês. Encaminhe o manual de vocês. É só lembrando uma coisa que é bem importante: não tem uma resposta padrão, tá, gente? São diversos pins. É um pin para cada curso, e dentro do curso os pins mudam de pin para pin. Então, às vezes, tem aluno que fala: mas, Flávia, eu queria saber já essa resposta. A gente precisa ler o manual também de vocês, para ajudar vocês a encontrarem a resposta, tá bom? Então, às vezes, pode demorar um pouquinho, dependendo da pergunta, porque a gente também vai precisar ler o manual para ajudar vocês a entenderem, tá bom? Então, isso que eu quero deixar bem importante. Se vocês tiverem dificuldade, nos chamem e vamos ler juntos e entender juntos o que o manual está pedindo. Fora isso, vocês têm o fórum de discussão da disciplina PIN e o suporte da universidade. Então, vocês vão estar amparados pelos tutores vinculados ao polo e vocês vão estar amparados também pelos professores vinculados à graduação de vocês. Certo? É isso, gente. Flávia, já estamos estourados no tempo. As suas considerações finais, por favor. Pessoal, eu agradeço. Participem, perguntem, entendeu? É assim, nos questionem, nos